A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10. Abra sua Bíblia para a gente estar lendo, então, meditando nessa palavra, nesse texto bíblico do Senhor. Quero ler junto com vocês, então. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Amados, eu acho que eu não tinha comentado aqui em nenhum vídeo. Eu acho que o meu irmão, o Nicolas, comentou num dos vídeos dele que a nossa vozinha não estava bem de saúde, né? Ela já tinha 89 anos e terça-feira de manhã ela veio a falecer, né? Descansou junto do Senhor. Então ontem de manhã foi o enterro, foi a despedida e toda vez que a gente encara, né, a morte, que a gente encara o luto, essa despedida, a gente começa, né, a se questionar mais, a pensar mais. E isso não deveria ser um momento esporádico, somente quando a gente vai num velório, somente quando a gente vai, né, se despedir de um ente querido. Isso deve ser um refletir diário, porque vivemos muito no mundo físico, mas esquecemos de viver no mundo espiritual. E esquecemos que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o físico em que agora estamos inseridos. E hoje, quando eu fui fazer o meu devocional, abriu essa palavra, né? A ressurreição, que foram as mulheres ali que foram visitar Jesus no túmulo e se depararam, né, com o túmulo aberto. Um anjo do Senhor falou: Vejam, venham ver, ele ressuscitou. E falem para os outros, mas não tenham medo. E o que mais me chama a atenção é que mesmo assustadas, né, diz lá no versículo 8, elas ficaram cheias de alegria, né? E elas transmitiram ali a mensagem do anjo do Senhor. Então, esses últimos dias têm sido uma reflexão de que a morte, ela não é o fim, ela é o começo. E quando a gente vive isso na prática, né, de alguém querido, um ente querido que está próximo de nós, faz essa partida, a gente deve se lembrar de que Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e ele vivo está. E que a morte, ela foi vencida por Jesus naquela cruz. Então, as trevas não têm poder, a luz predomina, a luz venceu, e aquilo que parece o fim, aquilo que parece dor, é apenas o começo do que há de vir, a eternidade com Deus Pai,
a eternidade ao lado de Jesus, com os anjos, na glória do céu. E hoje eu queria trazer isso porque, como eu vivi isso nas últimas semanas, nos últimos 2 dias, e o Senhor também trouxe, né, essa palavra de Mateus 28 sobre a ressurreição, é o Senhor, né, querendo falar com muitos irmãos aqui hoje. E eu quero também citar Hebreus 9:27, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, amados, a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é: se a morte ela é certa para todos nós, como eu estou vivendo hoje a minha vida? Eu estou vivendo ela para os prazeres, para as coisas carnais desse mundo? Ou estou vivendo para Jesus Cristo? A morte ela vai vir para todos nós, mas ela não é o fim da nossa existência. É o começo, né? A porta aí para a eternidade. Mas e você tem buscado isso? Você tem buscado a eternidade desde aqui da terra? E se hoje, né, acontecesse a sua morte, a sua partida, você estaria ali às portas para viver a eternidade ou você estaria às portas do inferno? Porque sabemos, amados, que só existem 2 caminhos. E o caminho que leva à vida é Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode se achegar ao Pai senão através de Jesus Cristo. Então, amados, hoje é uma pergunta, uma reflexão que o Espírito Santo está te levando aí, né, a refletir e a te questionar. Porque a morte, ela é certa, mas o fim não é. Mas você também precisa estar fazendo uma escolha. Jesus, ele não vai te obrigar a nada. Você precisa abrir essa porta. Ele bate, mas quem vai ter que abrir, deixar ele entrar para fazer toda a mudança na tua vida de dentro para fora, para você obedecer, para você renunciar às coisas deste mundo, para você viver a vida que o Senhor tem para ti, não mais a que você deseja. Muitas coisas precisam ser deixadas, muitas coisas precisam ser renunciadas. Não tem como viver para o mundo e para o reino dos céus. Ou você crê e você obedece, você vive em santidade desde aqui da terra, ou então você está vivendo para os prazeres carnais desse mundo. Então a pergunta que fica é: eu já entreguei a minha vida para Jesus, que é a única esperança de ressurreição? Então, se você deseja, né, entregar aí a sua vida para Jesus, eu quero fazer o apelo, eu quero que você repita aqui junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amado, hoje o Senhor quer te dar, né, essa oportunidade de você voltar aos braços dele, pois a morte, como eu falei antes, não é o fim, né, é o começo. Lá em Mateus 28:6 diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele é a ressurreição, amados, e a vida. Está lá em João 11:25-26. Então, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. A morte não tem mais poder. Ele vivo está. Jesus vivo está e voltará. E chegará o dia em que veremos Jesus face a face. E vamos, né, desfrutar da eternidade, onde não haverá mais dor, nem aflição, nem choro, nem ranger de dentes. Haverá somente paz e a glória de Deus. Amém. Em Hebreus 12:1-2 diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus. Então a pergunta aqui que eu quero continuar instigando vocês é:
Eu tenho corrido atrás só das coisas terrenas ou também daquilo que é eterno? Então, amados, um dia nós vamos ser lembrados, né, depois da nossa partida. E esse lembrete, ele vai ser somente uma herança ou vai ser um legado que você vai deixar ali, né, de amor e fé para tua família, para os teus descendentes? Então, o que você tem corrido atrás nesse mundo? O Senhor quer que a gente já olhe para as coisas do céu desde aqui. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Então, a minha avó completou a corrida dela, ela descansou, né, no Senhor. E o que nos consola é isso, é que ela tá lá ao lado do Pai, né, desfrutando dessa graça, não tá mais com dor, não tá mais sofrendo. E esse dia vai chegar para todos nós, né, esse momento de estarmos juntos de Deus, na glória. E a pergunta que não quer calar aqui é: será que nós estamos preparados para encontrar o Pai? Será que você já está preparado para encontrar o Pai? Jesus, ele já venceu a morte, né? Ele é a ressurreição, ele é a vida. Quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Então, amados, hoje foi esse devocional, essa reflexão, né? Essa mensagem que o Senhor aí colocou no meu coração dos últimos dias que eu tenho passado. E é a mensagem também que Ele quer falar com você nesse momento, com muitos que ficaram até o final desse vídeo aí assistindo a palavra de hoje. Eu espero que você tenha aceitado, né, a Jesus, se você ainda não tinha aceitado, reconhecido Ele como teu único Senhor e Salvador. E você que se afastou, que você volte hoje, que você dobre o seu joelho, se arrepende, peça perdão e volte para a casa do Pai, porque Ele está assim, com um banquete te esperando. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele tem o melhor para você desde aqui da terra. E para você que já reconheceu, que já voltou, mas que está aí meio perdido, né, esfriado na fé, clame ao Pai, Ele está com você a todo momento. Então, o que fica aqui dessa mensagem é que Deus deve ser a nossa prioridade, Deus deve ser o nosso alvo, né? Jesus deve ser o nosso alvo, pois ansiamos pelo dia em que veremos, né? Ansiamos pela volta de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, que possamos entender que tudo é dele, tudo é para ele, e que ansiamos e vivemos por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, né, essa mensagem com alguém que precisa ouvir hoje esse devocional. Deixa aí então um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu espero você para o próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. A paz do Senhor. Até mais. Beijo!